E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal Coleção Paralela. Eu sou o Rodrigo, ali está o fantástico mestre do terror. Bem-vindos a mais um dos nossos vídeos diurnos neste canal. E bem-vindos, é muito bem-vindo, né? Bem-vindos à chance de finalmente eu poder comentar com vocês sobre essa ediçãozinha que foi comprada no sebo da cidade aqui. Liga da Justiça, Os Sete Sinistros, edição especial da Mitos. É uma ediçãozinha da Mitos. É publicada aqui em anos 2000 e alguma coisa, provavelmente, né? Tô tentando achar aqui o ano. Podia ter feito isso antes de começar o vídeo, como sempre, mas eu não fiz. É mais um, anos 2003, né? 2003. É uma ediçãozinha que eu simplesmente nunca na minha vida tinha ouvido falar que existia. A Mitos, no que se refere a publicar super-heróis, eu acho que principalmente os heróis da DC, ela tem muito disso, pelo menos pra mim. Muitas publicações, muitas histórias das quais eu nunca tinha ouvido falar. Tem muita publicação especial, assim, né? Muita história fechada em edição especial. E essa, Os Sete Sinistros, eu realmente desconhecia totalmente. E quando chegou às minhas mãos, eu, é claro, fiquei extremamente curioso. Ela tem roteiro e arte do Daniel Berreton, que é um nome que não me é estranho, mas se eu disser para vocês que eu me lembro do trabalho dele agora de cabeça, assim, eu estaria mentindo, eu não lembro. E é uma história, cara, que não acrescenta nada de novo, não traz nada de nossa, que história fantástica, fica longe disso, mas ela também não te chateia. Eu diria que é uma coluna do meio. É uma história meio básica. Ela começa até muito bem. Ela começa com uma pegada de terror, porque ela é uma pegada de terror e ela carrega na arte, né? A colorização, principalmente. A colorização é uma colorização pesada, é muito tom escuro na história. Ela faz com que a gente fique com essa impressão realmente de história de terror. E ela começa com muitos aparecimentos estranhos, fantasmas, espectros, águas vivas flutuantes no céu, o mundo sendo assolado por esse tipo de coisa. E fica claro que a pegada é ser uma história bem sobrenatural, só que isso acaba se diluindo na maneira como o roteiro se desenvolve. E, meus amigos, acaba se diluindo principalmente na arte. Que me perdoem as pessoas que são fãs do Berreton, que gostam dele e tal, mas, cara, a arte é tremendamente medonha. A arte dos personagens faz parecer com que todos eles acabaram de sair do cirurgião plástico. Parece que todo mundo tentou fazer plástica, tentou fazer harmonização facial. Os rostos passam uma imagem de artificialidade que incomoda demais. Vocês querem ver uma coisa? Eu vou dar uma aproximada aqui. Eu não vou querer abaixar o celular, eu vou aproximar. Olha o Super-Homem e a Mulher Maravilha. Olha os traços fisionômicos deles, do rosto, sobrancelhas. Cara, olha essa outra aqui, ó. Essa daqui, então. Passa uma ideia de artificialidade. É como eu disse, parece que o pessoal inteiro acabou de sair do cirurgião plástico. São expressões faciais muito falsas, assim, muito inaturais. Os rostos trabalhados de uma maneira muito estranha, e é assim ao longo da história inteira. O Batman meio que escapa, o Batman e o Flash meio que escapam porque usam máscara, e o Aquaman, a barba ajuda a dispensar um pouco essa aparência. De resto, a tentativa de fazer rostos mais marcados, mais expressivos, descambou pra bizarria, velho. Os personagens parecem bizarros demais. Parece que nem o Caçador de Marte escapou, entendeu? Parece assim que eles ficaram
tanto. Cara, eu não sei que expressão melhor usar além dessa. Parece que acabaram de sair da mesa de um cirurgião plástico e de um cirurgião plástico ruim que tentou ajeitar as faces e fez cagada. Ficou muito ruim essa arte, eu não consegui gostar, eu não gosto das expressões. A história se desenvolve dentro de um velho clichê. Tipo, entidades antigas super poderosas estão retornando à vida, estão acordando novamente no mundo de hoje. E elas são furiosas, elas querem dominar o planeta e elas têm um inimigo, que é uma outra entidade ainda mais poderosa que um dia as aprisionou, mas esse inimigo também não é bonzinho, ele também é do mal. Então a Liga da Justiça precisa aplacar essas entidades, vencer essas entidades e ainda precisa vencer a entidade master que elas querem dominar, que é o rei demônio lá, mega poderoso. E aí são 7 entidades, uma para cada membro da Liga da Justiça, que acabam inclusive se apossando, derrotando facilmente os membros da Liga da Justiça. Eles derrotam esses membros com extrema facilidade e acabam se apossando do corpo deles para usar, né, na luta contra o inimigo em comum que eles têm. E aí tem incríveis coincidências, como por exemplo tem uma entidade aquática, tem uma entidade morcego, tem uma entidade inseto que inclusive enfrenta o Batman, tem uma outra entidade meio etérea que acaba enfrentando o Ajax, né, o marciano ali, que eu vou chamar de Ajax muitas vezes, às vezes eu tento me acostumar a chamar de Caçadores de Marte, até conseguir, mas em algum momento eu vou chamar de Ajax. Tem o cara que enfrenta o Lanterna Verde, que é uma entidade meio anfíbia, meio batráquia, enfim. É um clichêzão. Eles dominam a Liga da Justiça com facilidade. A Liga da Justiça acha que está sendo ajudada, que está sendo orientada por essas duas entidades, que na verdade são os filhos do demônio supremo lá, que também estão tentando manipular a Liga da Justiça a seu bel prazer para atingir seus objetivos. O objetivo de todo mundo é dominar o planeta novamente, né? Tanto daqueles que a Liga da Justiça enfrentou e que dominaram os corpos dos heróis, quanto do inimigo de todos em particular. Todos eles só querem a dominação do planeta. E, cara, não adianta, olha essa expressão, eu não consigo. Esses desenhos são muito ruins. O confronto se segue aqui, a Liga da Justiça inteira já foi dominada, inclusive meio que por sugestão desses dois gêmeos, que na verdade são eles, né, que entram no corpo da Liga da Justiça, que liberam um poder para os membros da Liga da Justiça que tornaria eles equiparados para enfrentar os 7 demônios, os 7 sinistros. Né? Eu acho que antes eu até me expressei mal, eu dei a impressão de que eram os 7 sinistros que dominaram a Liga da Justiça. Não, a Liga da Justiça deixou-se dominar pelo poder que esses gêmeos do mal aqui ofereciam, para que eles tivessem poder o bastante para tentar deter os 7 sinistros. Eles vão para o confronto. Eles obviamente vencem o confronto, e esse confronto era tudo que esses gêmeos maléficos queriam. Eles queriam que o confronto acontecesse, eles queriam ver todos derrotados, porque daí só sobraria a eles para que eles pudessem pegar a dádiva do poder do pai deles e dominar a Terra. Só que eis que o Super-Homem aparece, acorda, ele reivindica a dádiva para si, e meio que sem nenhuma explicação, a não ser o fato de que ele é bonzinho, de que ele é o nosso velho escoteirão, ele resiste a toda a tentação de que ter aquele poder oferecido acaba imbuindo o seu hospedeiro. Ele oferece esse poder para dividir com os outros, o que é contra as regras que foram estabelecidas, para que alguém pudesse ter o poder, porque o mal é egoísta, e isso acaba então causando o colapso dessas entidades, o colapso desse mal, e ele acaba sendo banido, sendo adormecido de novo.
E a história é isso. Eu fiz um resumo que pode ser até um tanto... Como é que eu vou dizer? Um tanto injusto, um tanto rápido demais, mas que serve, porque a história é essa. Né, é o clichê de um mal muito antigo retornando de um plano mirabolante que inclusive tenta levar os heróis nessa roda, envolvê-los e usá-los, e a vitória final do bem. Infelizmente, pra mim, o maior destaque é a arte, que eu não consigo gostar. É uma arte pintada, né? Aquela coisa na esteira do Alex Ross, que se consagrou com aquelas artes maravilhosas em Marvels, em Reino do Amanhã. Começou a surgir muita arte, assim, muita arte pintada. Só que existem artistas e artistas. Quem gosta do Beriton, beleza, eu respeito, não me entenda mal. Até porque sou só um carinha que lê gibis e faz vídeos no canal. Beriton nunca vai saber que eu tô dizendo que eu não gosto da arte dele, e que mesmo que ele viesse a saber um dia, tenho certeza que ele não daria a mínima, né? Opinião é igual nariz, todo mundo tem. A gente só fala. Eu não consegui gostar, eu não gostei das expressões, gostei da colorização, a colorização é legal, mas o restante é complicado. O roteiro não é ruim, é clichê, é normal, né? O ser clichê não é problema, é como eu disse, nunca foi a questão de que uma história, de que uma ideia é muito explorada, sempre foi a questão de que como essa ideia é explorada. Você pode pegar a mesma coisa que foi repetida inúmeras vezes e explorá-la de uma maneira que vai fazer com que ela pareça novidade. O Beriton aqui não conseguiu isso. Ele não conseguiu fazer com que essa história parecesse uma novidade incrível, maravilhosa da gente ler. Não, ele não conseguiu. Mas ele a tornou, no mínimo, distraível, no mínimo, inventei essa expressão agora, no mínimo boa o bastante para que a gente não se sinta completamente frustrado ao fim da leitura. Mas para este que vos fala, avançar pela história com essa arte marcada e extremamente difícil foi o grande desafio. Os Sete Sinistros é uma revista, né, uma história que vem para ser mais uma história, mais uma aventura fora dos padrões dos personagens, e que na qual com certeza a grande aposta era no estilo artístico do autor, que infelizmente para mim não emplacou. Você conhece essa história? Conhece os Sete Sinistros? Conhece a aventura? Conhece o trabalho do Beriton? Qual é a sua opinião sobre isso? Pode deixar aí nos comentários, como sempre eu vou gostar muito de ler. Mas por enquanto eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, aquele likezinho aí pra mim, pro meu querido mestre do terror. E, claro, nós fomos.